E o versículo 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para fazer o quê? Para vos cirandar como trigo. Então olha aqui para mim, irmãos. Veja que o assunto aqui era sério. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque quando alguém chama o nosso nome 2 vezes, é porque o negócio é sério. Talvez alguém já chamou você 2 vezes seu nome, Jorge. Com certeza o nosso pai e a nossa mãe já fez isso. E quando Jesus fez isso, chamou Pedro, o nome dele 2 vezes, é porque Pedro não estava bem. Existem muitas pessoas nesses últimos tempos que não estão bem. Às vezes estão dentro da igreja, mas não está bem. E Jesus percebeu isso. Veja que os demais discípulos não perceberam, mas Jesus percebeu. Às vezes a pessoa ela maqueia, né? Nem sempre quem às vezes está do teu lado, ou está com você, ou está convivendo com você, a pessoa está sorrindo. Às vezes você pensa que aquela pessoa está bem, às vezes não está. Então veja que os discípulos não fizeram isso. Aqui não há um relato que os outros discípulos chamaram Pedro no canto: ô Pedro, o que está acontecendo com você? Não. Talvez o Pedro tinha uma aparência de que estava bem, mas Jesus sabia que não estava. E o diabo também. O diabo ele se aproveita da fraqueza. Pedro estava fraco. Por isso que nós não podemos, irmãos, aceitar a fraqueza. A Bíblia diz: digo o fraco, eu sou forte. Se a pessoa está fraca, tem que buscar Deus. Às vezes a pessoa reclama para a gente: ah, pastor, é porque eu estou fraco, ninguém me ajuda. Eu já tive fraco também, mas eu não fui esperar ajuda de ninguém. Eu não fui buscar ajuda de ninguém. Eu fui buscar a ajuda do Senhor. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não vou ficar esperando o socorro de algo. Claro que é bom ser ajudado. Claro que é bom alguém estender a mão e falar para a gente: eu estou aqui do teu lado, o que precisar. Claro que isso é válido. Mas se ninguém fizer isso por mim, eu dependo só de quem? De Deus. E eu não vou ficar fraco. Eu estou falando aqui situações que eu já passei. E que eu já me vi só. Só eu e Deus. Eu não tinha quem pedir ajuda. Era eu e Deus. Aí é entrar no quarto, aquilo que Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e ali ora secretamente, teu pai recompensará secretamente. E vencer batalhas, vencer desertos, mas dependendo somente de quem? Do Senhor. Então hoje em dia as pessoas elas colocam isso até como desculpa: mas porque eu estou fraco, porque eu estou desanimado, porque ninguém me ajuda, ninguém olha por mim, ninguém me procura. Não, mas eu sei o caminho até Deus. Se ninguém me procura, eu sei onde chegar até Deus. Quem sabe onde chegar até Deus? Oração, palavra. Claro que, repito, é bom também receber a ajuda de alguém, mas se não tem, se um dia as pessoas falharem, o Senhor não falha. Então os discípulos não viram isso em Pedro, mas Jesus viu. E Jesus chamou Pedro e disse: Simão, Simão. Existe um ditado que diz que quem avisa, amigo é. Jesus estava avisando. E se nós conhecemos pessoas, e principalmente familiares, pessoas dentro da nossa casa, às vezes é um filho, uma filha, um marido, a esposa, percebeu que está algo estranho, algo errado acontecendo, a gente tem que chegar e falar, não ficar com medo, não é brigar, mas falar: fulano, cuidado. Às vezes os pais, eles deixam de falar no momento que deve ser falado, de cuidar, de se preocupar no momento que deve cuidar e se preocupar, e vai deixando, às vezes achando que é normal. Às vezes a filha ou o filho é aquela pessoa que está querendo se isolar dentro de casa, fica trancado dentro do quarto. O pai já nota que está com um comportamento estranho. O que tem que fazer? Tem que chegar e chamar: vem aqui, filho, vem aqui, filha, o que está acontecendo com você? Porque senão vai procurar alguém lá fora. E alguém lá fora vai ensinar o quê? Coisa errada. E às vezes Deus já mostra. E às vezes os pais não procuram. E aí o tempo vai passando. Depois lá na frente a bomba estoura. E aí fala: ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer? E Deus vai dizer: não, mas eu te mostrei.
É que você não cuidou, você não se preocupou, você não chamou no canto, não chamou como Jesus chamou Pedro, Simão, Simão. Amém? Mas Jesus, ele não fez só isso, ele não só avisou. Diz aqui o versículo 32, Jesus disse assim, continuou dizendo para Pedro: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então veja que a fé de Pedro estava desfalecendo, acabando. Pedro, discípulo. Então Jesus não só avisou ele, mas como Jesus também rogou por ele. Aqui está um detalhe: às vezes a gente sabe que tem alguém que está fraco na fé, está caindo, e nós devemos orar por essa pessoa, não devemos julgar, nem condenar, devemos orar, mas também devemos avisar aquela pessoa. Então Jesus aqui, ele orou, ele defendeu Pedro, ele rogou por Pedro, assim como nós temos que rogar pelos fracos, por aqueles que o diabo estão querendo tocar na vida deles, estão enganando, seja um familiar, seja um amigo, um irmão da igreja. Nós devemos sim orar por aquela pessoa, mas ao mesmo tempo chamar no canto e falar: olha, eu estou te avisando isso porque eu quero o teu bem, isso está errado, você não está enxergando, você vai se dar mal, mas a pessoa vai achar ruim, mas pelo menos eu estou fazendo minha parte. Foi o que Jesus fez. Jesus não rogou só por ele, e às vezes nós erramos, nós cumprimos uma parte só, nós oramos, eu estou orando por fulano, amém. Só que se eu tiver a oportunidade de falar algo para ele, mesmo que ele não goste, mas depois lá na frente ele vai agradecer. Ele vai agradecer. Fala: olha fulano, na hora eu achei ruim, eu briguei com você, mas se a pessoa é humilde, ela vai agradecer depois: olha, obrigado, porque você me avisou, eu não dei ouvido na hora. Foi preciso eu cair do cavalo, foi preciso eu sofrer para eu entender. E principalmente se a pessoa, antes de sofrer, ela reconhecer, se arrepender e tomar o caminho certo. Aí ela vai nos agradecer: obrigado, porque você avisou. Não que a gente queira isso, a glória para a gente, nada disso, a glória é de Deus. E mesmo que a pessoa não agradeça, porque tem muita gente que é ingrato, não é? Você estende a mão para ajudar a pessoa ingrata, mas o mais importante é salvar aquela alma. Então seja um familiar, um filho teu, uma filha, seja o marido, a esposa, percebeu algo, pastor, estou orando por ele, amém, mas se tiver oportunidade, abre os olhos daquela pessoa. Seja um irmão da igreja, um colega de trabalho, fulano, eu estou orando por você, você está na minha oração. Não é assim? As pessoas não pedem: ô fulano, você está indo para a igreja? Ora por mim, tá? Eu vou orar sim. Eu vou orar, mas olha, o que você está fazendo não está certo. O que você está querendo fazer está errado. E não adianta eu orar se você tomar essa atitude, se você tomar essa decisão. Não adianta a minha oração. Era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Então ele disse aqui, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas aí Jesus vem com uma outra verdade. O que Jesus disse? Leia comigo: e tu, quando te converteres. Pastor, Pedro não era convertido? Não, senão Jesus não falaria. Então veja que Jesus rogou, defendeu Pedro. Nós temos que defender os fracos na fé, nós temos que defender as pessoas, nós temos que defender a nossa família, mas nós temos que falar a verdade também. Temos que pregar a palavra para eles. E Jesus rogou por Pedro, mas falou: Pedro, você tem que se converter, Pedro. Você tem que se arrepender, Pedro. Claro que Jesus aqui falou com amor, com carinho, mas não deixou de falar a verdade. Você tem que se converter, Pedro. Pedro, você tem que se firmar. Tem muitas pessoas que a gente ora na igreja, mas a pessoa não está firme. E é minha obrigação falar: você tem que se firmar. Você tem que se fortalecer, porque senão você não vai permanecer. Não fica contando só com a minha oração, você tem que fazer sua parte. Era isso que Jesus estava falando para Pedro: Pedro, eu estou orando por você, eu estou rogando por você, eu estou te defendendo, mas você tem que fazer sua parte, Pedro. Você tem que se converter, você tem que se arrepender, você tem que tomar um rumo na sua vida, porque o diabo está querendo acabar com a tua vida. Existem pessoas que nós temos que falar sério: olha, o diabo está querendo acabar com a tua vida, acorda. E aquela pessoa, ela vai acordar. Então, aí finaliza aqui, Jesus disse: e tu, quando te converteres. O
que Jesus disse agora? Confirma teus irmãos. Ou seja, Jesus agora passou uma missão para ele. Como Jesus passou uma missão para mim e para você também. Só que antes de Pedro cumprir a missão, qual era a missão de Pedro? Confirmar os irmãos. O que é confirmar? Fortalecer os irmãos, os discípulos. Mas Jesus falou para ele, primeiro você tem que se converter. Em outras palavras, você tem que se fortalecer. Primeiro, Pedro, você tem que se confirmar. Você estando confirmado, aí você vai confirmar os outros. A mesma coisa nós. Nós oramos pela nossa família. Você ora pela tua família, mas você tem que estar bem. Você tem que estar firme, você tem que estar forte. Você tem que estar confirmado, convicto. Nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas não são convictas. O que é a fé? Fé é convicção. É você manter a sua fé por toda a sua vida. Você vê que hoje em dia as pessoas mudam muito de opinião, mudam muito o seu pensamento. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Não defende a sua fé até o fim, até o final até o final dos tempos, vamos dizer assim, e até chegar na glória com o Senhor, porque o Senhor Jesus diz: o que vencer e guardar minhas obras até quando? Até o fim. Você vê que hoje em dia às vezes a pessoa está aqui falando amém, glória a Deus, a pessoa está na igreja, graças a Deus, eu nunca vou sair da igreja. Amanhã é o que sai e amanhã é o que fala o contrário. Eu estava meditando essa semana. Você já reparou que quando Jesus entrou em Jerusalém, lembra que gritavam para ele o quê? Hosana ao filho de Davi, hosana nas alturas. Estenderam o tapete para ele, ramos. Só que a mesma multidão que gritou hosana foi a mesma multidão que depois lá na frente gritou o quê? Crucifica. Por quê? São pessoas que mudam facilmente de opinião, não são firmes. E tem muita gente na igreja que é assim, não é firme. Hoje ela fala amém, glória a Deus, mas amanhã vai falar mal da igreja, amanhã vai falar mal do pastor, vai falar mal do ministério. Eu conheço um monte de gente que parecia que estava bem, defendia o ministério, hoje fala mal nas redes sociais, fala mal da nossa liderança. Você vê, é uma pessoa que muda facilmente de opinião. Então a mesma multidão que gritou hosana foi a mesma multidão que gritou crucifica. Por quê? Porque não eram firmes, não tinha a convicção. E quando nós temos a convicção, nós ficamos firmes. E estamos firmes, vamos confirmar os demais que precisam ser confirmados. Quem entendeu, diga amém.